Boa noite. Boa noite, pessoal. Grande Leozinho. Boa noite, só tô esperando o Fernando entrar. Grande Alvin, Leozinho, todo mundo. Boa noite, pessoal. O Fernando tá entrando aqui. Boa noite. Espero que hoje a transmissão esteja melhor, tá, pessoal? Peço desculpa pela anterior. Boa Boa noite. noite. Grande Fernando, que E satisfação, aí, meu amigo? meu Tudo amigo. bem? Beleza? Tudo tranquilo. Nervoso, minha primeira live da vida. Até parece, cara. Você é o cara mais famoso na gastronomia no estado do Rio. Pô, nunca fiz live não, primeira vez. Aqui, primeiramente queria apresentar e agradecer ao meu amigo Fernando, não só meu amigo, como de todos nós. Ele é um grande exemplo, ele sempre ajudou muita gente e aqui é o que a gente sempre fala. Eu agradeço o convite porque eu sei que a gente se expõe de certa forma, mas aqui é um ambiente que a gente quer criar um canal de discussão para gerar essa curiosidade e ajudar, porque a gente acha que, baseado em caso clínico real, esse caso do Fernando é um caso muito interessante, a gente acha que o aprendizado é grande e para a gente é muito bom. Então, é criar um ambiente de discussão clínica para tentar ajudar quando a gente vê um caso parecido mais para frente. Assim a gente consegue multiplicar dessa forma. Antes do Fernando, É isso. eu tentei jogar aqui o nosso texto, que eu queria colar aqui na página, mas eu não consigo, meu amigo. Eu É, não... não tem problema. A gente vai voltando nele O que que a ao gente... longo da live e quando eu terminar de passar o caso, talvez eu fale os tópicos e aí, se alguém puder, talvez o Léo ou o Bruno puderem deixar esse comentário aí só para ajudar o pessoal a lembrar, né? Acho que talvez facilite a nossa discussão, orientar a discussão. Maravilha. Deixa eu só tentar mais uma vez. É que eu queria deixar aqui escrito, pessoal, no Então, comentário. se você conseguir comentar aí, é só segurar depois e fixar. Ele só não está colando, eu vou ter que escrever tudo, como é muita coisa. Muita coisa não, né? Mas deixa eu tentar mais uma vez aqui. É até bom que o pessoal ganha tempo para entrar, Fernando, fica tranquilo. Não, tá tranquilo. Muito pessoal pega a discussão no meio e não fica tão legal. É, o ideal de deixar era só para o pessoal poder lembrar pelo menos os pontos principais, né? Para poder, enfim, se o pessoal entrar um pouquinho mais tarde, ter uma Eu estou com o texto, possibilidade de entender o raciocínio clínico. eu acho que em um minuto eu escrevo tudo, só um minutinho. Pode se apresentar, Fernando, fica à vontade, meu amigo. Uma boa noite. Meu principal critério de participação é que eu sou muito amigo do Léo, do Rodrigo, do Bruno. E aí a gente está participando de uma discussão. O objetivo aqui não é achar que a gente é melhor do que ninguém, de forma nenhuma. A gente quer trazer uma discussão com raciocínio clínico para que todos possamos colocar isso em prática no futuro e hoje. Ajudar, o caso hoje acaba não sendo um caso tão corriqueiro assim, o diagnóstico é um pouco menos comum, mas acaba que a gente vai tentar extrapolar isso para o raciocínio clínico para que seja algo acessível para todos nós e ajude na nossa prática clínica cotidiana. Beleza, eu botei, eu fixei, não sei como é que está aparecendo para o pessoal, pelo menos esse Ótimo. Estou vendo aqui. Pelo menos a lista de problemas do paciente, não, o que é principal. inicial, né, que vai ter mais coisa ao longo do caso, mas só para quem for entrando não ficar perdido, né, meu amigo? Isso. Então, é, é um, é um caso que é seu, né, que você teve a oportunidade de acompanhar, se você não se incomodar e quiser resumir para o pessoal, manda brasa, meu Tá amigo. ótimo. Eu vou fazer uma breve leitura até do que a gente colocou na descrição aqui do Instagram da RBL.
Só para o pessoal que não teve tempo de ler, enfim, está entrando para ver a live e contextualizar qual o caso, tá? É um paciente de 37 anos, engenheiro natural do Rio, que foi internado no dia 5 de dezembro do ano de 2017 com quadro de icterícia esclarecer. Na segunda quinzena de novembro do mesmo ano, cerca do dia 17, ele teve um quadro de faringite e aí acabou procurando uma emergência particular, foi prescrito amoxicilina com clavulanato. Cerca de uma semana após a prescrição e início da antibiótico terapia, ele evoluiu com icterícia. Procurou novamente a emergência, orientaram a suspensão do antibiótico como hipótese diagnóstica. Contudo, após essa suspensão, ele evoluiu com piora. Progrediu os sintomas de uma síndrome colestática, então colúria, acolia fecal, adinamia, e começou com febre alta com calafrios. Isso motivou o retorno dele à emergência para que fosse aventada uma internação para melhor investigação do quadro. De antecedentes clínicos, ele tinha artrite psoriásica e usava metotrexato para controle dos sintomas. Não tinha nada de digno de nota na história familiar, nem nada digno de nota na história da pessoa. De antecedentes cirúrgicos, uma amidalectomia prévia. Chegou a emergência, em irregular estado geral, muita prostração, ele não estava conseguindo ter uma boa ingestão de líquidos. Lúcido orientado, hipocorado 2 cruzes em 4, hipoidratado 1 cruz em 4, ictérico 4 cruzes em 4. Acianótico, apneico em ar ambiente, febril ao toque. Uma pressão arterial de 100 por 60, com uma frequência cardíaca de 132, uma frequência respiratória de 18, saturando a 96% em ar ambiente, com uma temperatura axilar de 38,8. Exame cardiovascular normal, exame respiratório sem ruídos adventícios, mas reduzido em ambas as bases. O abdômen flácido, peristáltico, indolor à palpação superficial e profunda, com fígado palpável, com borda romba a 2,5 centímetros do rebordo costal direito e um traube maciço. Membros inferiores sem edemas, pulsos isócronos e isóbaros, panturrilhas sem empastamento. E aí, o que a gente gostaria de discutir? Assim, qual seria, talvez, as 4 perguntas que nós gostaríamos de hoje esgotar aqui? A primeira coisa é, recebendo esse paciente na emergência, que é a realidade de boa parte dos clínicos, e é um dos, talvez, setores mais difíceis da gente trabalhar, aonde que nós pensaríamos em alocar esse paciente? Se ele seria um paciente para internar na unidade de internação, se ele seria um paciente para internar no CTI, ou se ele seria um paciente, talvez, para acompanhamento ambulatorial e sequer ser internado. Uma outra coisa é como que nós faríamos para tentarmos excluir a principal causa que pudesse levar esse paciente ao óbito, tá? Lembrando que ele tem critérios aí de gravidade importantes. A terceira é como investigar uma possível hepatite aguda e se esse quadro inicial dele lá de novembro poderia ter algum tipo de relação com tudo que está acontecendo agora. Tudo bem? Então, Rodrigo, vamos começar na primeira pergunta. Só repetindo a pergunta então, Fernanda. Primeira pergunta, por favor. Onde que nós alocaríamos esse paciente com esse perfil ao recebermos na emergência? Então, o resumo dos problemas principais deles a gente já deixou fixado aqui. É um paciente com icterícia, 4 cruzes em 4, uma febre alta com calafrios, aumento da frequência cardíaca e, obviamente, ele chegando à emergência seriam pedidos exames laboratoriais, que você vai explicar melhor mais para frente, mas de antemão eu já antecipo que os parâmetros inflamatórios do laboratório estavam altos. Tá bom. Alguém falou do meu áudio, que estava um pouco baixo. Dá para ouvir meio direitinho? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, eu estou te ouvindo bem. Tá bom. Bom, se você está Tá? ouvindo, eu imagino que o pessoal esteja ouvindo, que estava, acho que, abafado ali. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, uma coisa importante para o pessoal que está na emergência, né, é definir gravidade e depois investigar a etiologia para ver onde é que a gente vai alocar o paciente. Então, é um paciente que chega com febre, está ictérico, parece que ele está um pouco mais para hipotenso, não sei como é que é o nível tensional dele normal, mas a sistólica está de 100.
e está ictérico, né? Então, assim, à primeira vista, parece que ele já tem algum acometimento hepático. Para tentar topografar onde está o problema, parece que é fígado ou via biliar, né? Ele não tem a tríade clássica da colangite, que eu acho que é a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, que é dor abdominal, icterícia e febre, né? Então ele faltou a dor. Lembrar que a gente já falou isso outras vezes e realmente isso é muito prático, por isso que a gente repete. A dor fala muito a favor de doença litiásica. Quando você não tem dor, a gente vai tentar entender melhor. Mas assim, não dá para excluir colangite. Lembrar que a tríade de Charcot, que é essa que a gente está falando clássica, que a gente iria direto para uma CPRE, ela não é presente em todos os pacientes com colangite. E a pento de Reynolds, né, que seria o paciente também, se acrescenta esses três, confusão mental e rebaixamento, confusão mental e hipotensão, também nem sempre está presente. Então, assim, esse paciente, o primeiro critério que mudou para ver se está séptico, se não está, pelo Kit-Sofa, ele preenche um ponto, que seria a pressão menor do que 100, mas como ele veio ictérico, eu acho que a gente, até o Kit-Sofa é um pouco discutível também, da gravidade, enfim. Então, fazendo o SOFA, ele tem duas coisas já, que é acometimento hepático, para hiperbilirubinemia, e tem uma pressão baixa. Então, a primeira pergunta, respondendo, por poder se tratar de uma sepse e um paciente potencialmente mais grave, alocaria ele em uma unidade fechada, meu amigo. Tá ótimo. Na emergência já, quais assim, na sua, já acabou citando aí o principal coisa que Diagnóstico. preocupa, né? Que Uhum. seria ele estar séptico com um quadro séptico biliar, uma colangite, apesar de não ter a dor abdominal da tríade de Charcot, o paciente às vezes não lê livro, é bastante difícil a gente conseguir afirmar que não é, né? Claro. É, no início, qual seria a sua ideia para a investigação desse paciente? O que que você pediria de exame Sempre, complementar para ele, né? voltando ao que a gente sempre fala aqui, laboratório básico de entrada para todo mundo, né? Eu acho que isso daí é muito simples. Raio-x de tórax, talvez, eletro, talvez, eu estou falando isso porque a gente sempre fala que isso é extensão do nosso exame físico, mas objetivamente para esse paciente, seria laboratório, aí incluiria os marcadores inflamatórios que você já me falou que estão elevados, PCR, hemograma, vendo a leucometria, né, se tem desvio ou não para a esquerda. E como é um Uhum. paciente que está ictérico, ele ganharia provavelmente as transaminases, enzimas canaliculares, gama-GT fosfatase alcalina, bilirrubina total e frações, e acrescentaria duas coisas que eu julgo importantes, amilase e lipase, porque às vezes ela cursa, se for uma coledocolitíase, como a gente já falou, pode fazer uma pancreatite, e os marcadores de função hepática propriamente dito. Então, eu solicitaria isso na emergência e, provavelmente, como ele não tem a tríade, eu começaria com um exame bom para ver via biliar. Não é o padrão ouro, mas com ultrassom que é menos invasivo e mais rápido. Tá? Tá. Aí, se você puder falar o que deu esses exames para a gente seguir daqui, meu amigo. Talvez já culturar da emergência também, Exatamente. antes. Não, e isso daí, pessoal, isso aí que o Fernando está falando é porque a gente fica focado, mas assim, na emergência, recebeu esse paciente, a gente vai pensar em diagnósticos diferenciais depois que a gente afastar o que mata, né? É igual dor torácica, né? Você curva, faz e trata na dúvida. Nesse paciente, como existe essa chance real, febre, icterícia de colangite e preenche critério de sepsis, eu acho que ele merece ser culturado, sangue principalmente, e iniciado antibiótico empiricamente, com a boa cobertura ali para via biliar, né? Talvez Hum. uma cefalosporina de terceira, mais algum antibiótico que cubra anaeróbio, e vamos seguir daí. Mas, assim, isso que o Fernando falou talvez seja o mais importante. O paciente chegou com essa suspeita, vamos culturar, pede tudo e depois entender. Mas até lá, o antibiótico já tem que ter começado. É melhor começar um antibiótico. Nenhum CCH vai reclamar com a gente de ter começado antibiótico empírico e ter parado no meio do caminho, se for o caso. Né? É até um caso que, recebendo ele um pouco mais grave agora, tem esse histórico aí de uma icterícia que piora depois da associação do clavulanato, que foi uma escolha de antibiótico aí que minimamente controversa de início, Para faringite. para uma faringite, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Uhum. Mas eu concordo plenamente. Acho que é isso mesmo, um paciente com uma potencial gravidade muito na nossa cara, né? Não tem muito como Uhum. discutir isso.
Então, vou te dar um retorno aqui, eu estou com eles anotados, quais foram os resultados laboratoriais dele, tá? Uhum. Então, sendo fidedigno ao nosso exame físico, tinha uma hemoglobina de 8,8, 16 mil leucócitos na chegada, com desvio, então com bastonemia, uma plaqueta de 98 mil, creatinina de 1,7, até nesse contexto de febre e hiporexia que ele estava, Uhum. uma bilirrubina total de 24, com predomínio de direta, 21 de bilirrubina direta. Uhum. Já até esqueci de comentar antes, mas isso estava no caso também. As transaminases estavam aumentadas 5 vezes acima do limite superior do normal do nosso laboratório, e as enzimas canaliculares 10 vezes, tá? Então tinha um predomínio, conceitualmente uma hepatite, até com marcador laboratorial, e com predomínio de um padrão colestático, aumento de enzimas canaliculares. Tá bem? Perfeito. Mais algum exame que você queira de laboratório agora? Laboratório, amilase e lipase, não sei se você... Amilase e lipase normais de PCR, entrada. PCR com a PCR, marcador PCR de é super proteína. importante. Desculpa, 22 de PCR. E você já falou da bilirrubina e eu pediria também o NR, proteína total e frações. Sim, o INR dele era de 1,6, a albumina de 2,9, as proteínas totais 5,4. Tá bom, meu amigo. E o ultrassom? Ultrassom com fígado de tamanho aumentado, 16 centímetros de lobo direito, 10 centímetros de lobo esquerdo, sem dilatação de via biliar intra e sem dilatação de via biliar extrahepática. Sim, via intrahepática mais difícil de ver no ultrassom, mas eles não viam. Sem dilatação de via biliar extrahepática, com um baço de 14 centímetros. Tá ótimo. Então, assim, dos métodos complementares, o que ajuda a gente? Pela história de ter colúria e acolia, aquilo que a gente já falou, infere que seja uma hiperbilirubinemia às custas predominantemente de direta, né? Só que lembrar que a hiperbilirubinemia direta pode ser tanto por uma colestase ou por padrão hepatocelular. Por quê? Porque na hepatite, o que mais depende de energia ali é excreção da bilirrubina já conjugada. Então, numa hepatite grave, a bilirrubina direta é quem aumenta também. Então, por ter colúria e acolia, já ajuda a pensar em hiperbilirubinemia direta, só que eu preciso do laboratório. O prurido fala um pouco mais a favor de colestase, mas também não é uma coisa certa. Uma hepatite grave com disfunção hepática também pode dar. Então, corroborou ter uma hiperbilirubinemia direta. Agora vamos tentar entender se o predomínio é mais para uma hepatite ou por mais uma coisa colestática. Tem uma fórmula, óbvio que a gente vai levar em consideração TGP, TGO para hepatocelular, gama GT e fosfatase para canalicular. Mas tem uma fórmula que a gente vê quantas vezes acima do limite superior da normalidade está a TGP e você divide isso por quantas vezes acima da normalidade está a fosfatase alcalina. Se isso der maior ou igual a 5, fala a favor de hepatocelular, menor que 2, fala a favor de colestático, e entre 2 e 5, misto. Óbvio que tem essas exceções, como uma coletocolitise, que é um fenômeno colestático, pode inicialmente abrir como hepatocelular, mas tende a obedecer dessa forma. Então, se a gente fizer a divisão, acho que você me falou que TGP estava mais ou menos 5 vezes o limite superior da normalidade, e fosfatase estava 10, vai dar meio, então dá menor do que 2, falando a favor de um processo colestático. Então, quando é colestático, primeiro exame é exame de imagem. Ultrassom, ele não é muito sensível para ver dilatação da via biliar, como você falou. Só que a partir do momento que a bilirrubina está acima de 4, ele ganha uma sensibilidade. Então, uma vez que você não tem dilatação da via biliar intra e extrahepática, é pouco provável que seja algo obstruindo a via biliar, extra ou intrahepática. Fala a favor de uma colestase intrahepática, seja de pequenos ductos, enfim. E aí eu acho que a gente vai prosseguir daí, né, meu amigo? E lembrar que a hiperbilirrubinemia persistente, que não é o caso desse paciente, pode dar disfunção renal, hiporexia com perda de peso, talvez até a insuficiência renal aí justifique, e propiciar o paciente a fazer quadros infecciosos, né? Sim. Então, a gente está diante de um paciente com uma colestase sem dilatação da via biliar. Como é muito disponível o método e tem maior sensibilidade, eu acho que a maior parte dos colegas médicos se sentiria mais confortável em fazer uma colangio-ressonância. Então, talvez fosse o meu próximo passo, após estabilizar o paciente, né? Tá
hidratou, fez a primeira hora como se fosse uma sepse, já culturou, começou o antibiótico, vamos fazer a colangio dele. Tá. Isso, assim, acho que nisso a nossa segunda pergunta aí já está respondendo, né? A principal coisa que poderia levar o paciente a óbito é uma sepse grave, provavelmente associada a uma colangite, né? E Quando o aí, problema está no fígado e via biliar, né? Eu acho que é isso. acho que sim. E aí a gente tem um paciente que tem uma doença autoimune, né? Quer queira, quer não. Então, apesar de não ter a dilatação no ultrassom, a colangiorressonância também nos ajudaria pensando em possíveis doenças autoimunes da via biliar, tem padrões característicos. Acho que é um exame que nos ajudaria bastante e foi um exame que, na verdade, corroborou o que o ultrassom falou. Não trouxe nenhuma grande novidade. O que nos ajuda também, né? Tá. Não só a gente precisa acertar no exame, como acertar ou solicitar um exame que a gente queira excluir outras coisas. Claro. Então, a partir daí, o paciente já não tinha dor abdominal, então fechava tanto critério clínico assim, já que não tinha tríade, e aí acho que a colangite é um diagnóstico que fica bastante menos provável, né, nesse contexto todo. Perfeito. É, Perfeito. e aí vem o outro ponto, porque se não tem a doença biliar litiásica ou uma doença biliar autoimune propriamente dita, ele tem uma doença hepática, né, para esse Uhum. contexto. E aí, como que a gente pode excluir uma possível evolução ou que o paciente esteja, neste momento, apresentando uma insuficiência hepática? Quais seriam os nossos parâmetros clínicos e objetivos para esse caso agora, do paciente que vai para o CTI? Perfeito. Acho que a gente fica um pouco desanimado com o diagnóstico de colangite e entra muito mais no campo das hepatites. E hepatites que fazem colestase, né? Tem um predomínio de colestase. No exame físico, quando a gente assume um paciente desse, é sempre bom a gente tentar entender se é uma hepatite grave ou não, né? Então, a primeira coisa é ver se ele tem sinais de encefalopatia, um bradipsiquismo, o grande marco aí talvez seja o flapping para esses pacientes, né? Que é aquele tremor de baixa frequência e grande amplitude, tá? Tentar entender se ele tem estigmas de doença hepática crônica, mas eu acho que isso não cabe muito agora, eu acho que é muito mais uma coisa aguda, então o flapping, o exame físico, é um marco. E no laboratório são as provas de função hepática, que a gente já falou, ele tem aumento de bilirrubina, ele tem um NR alargado e tem albumina baixa. Porém, a albumina pode estar baixa por um estado inflamatório qualquer, lembrar que é um marcador negativo de inflamação, né? E o NR pode estar alargado porque tem um padrão colestático. Lembrar que colestase, ela diminui a absorção das vitaminas lipossolúveis, K, A, D e a K, você pode aumentar o NR. Uma coisa que a gente faz na prática, para tentar entender se esse fígado está muito grave ou não, até para pensar em transferir para o centro de transplante, fazer uma reposição empírica de vitamina K, se o paciente permitir que a gente faça isso, né, se o estado clínico dele permitir, e se responder, fala a favor de colestase, déficit de vitamina. Se não responder, fala a favor de uma insuficiência hepática mais grave, que falta o fator de coagulação, não adianta dar a vitamina K. E outra forma que na maior parte dos hospitais, principalmente os particulares, tem, é fazer a atividade do fator 5. Esse não tem erro. Se você fizer de abaixo, você considera que é disfunção hepática, tá? Então, essa é uma forma que dá para entender, porque às vezes é difícil mesmo o paciente inflamado, né? Confunde Uhum. tudo, entender se ele está com insuficiência hepática aguda ou não. Então, talvez dosar a atividade do fator 5 e repor vitamina K para esse paciente e examinar ele e ver se tem sinais de cefalopatia ou não. Tá ótimo. Então, ele não tinha sinais de encefalopatia, na verdade, não alterava a ciclo-sono-vigília, não tinha flapping, não tinha nenhum tipo de alteração. Uhum. O fator 5 foi dosado, normal, atividade, tá? Então, É, assim, pode, só só não para pode. fechar, assim, a gente está diante de uma hepatite com padrão de colestase, sem sinais de disfunção sintética hepática grave. Ponto. Isso. E aí, obviamente, assim, fator 5 fica pronto, mas também não fica pronto na mesma hora, Claro, né? E claro. houve a preocupação. Com isso, o tempo foi passando, os parâmetros inflamatórios, principalmente a PCR, se mantinha bastante alta. E aí chegou um momento que o paciente não evoluiu para aquela evolução drástica de sepse grave e se mantinha hemodinamicamente estável com hidratação, até recuperou um pouco da função renal.
na Uhum. terapia intensiva, começaram a pensar no segundo passo, né? Sempre o primeiro passo é excluir aquilo que é mais grave, para que o paciente não venha a evoluir de uma forma drástica para óbito, e depois tentar entender e melhorar a sua investigação diagnóstica, né? E aí, essa seria a nossa próxima pergunta. Como investigar a causa dessa Eita, desculpa. Como Uhum. investigar a causa dessa hepatite aguda? Uhum. E mais um adeno é se essa faringite lá que ele pode ter tido cerca de 15, 20 dias antes da internação, pode ter alguma relação com a evolução dele ou se foi só o clavulanato lá do antibiótico que foi escolhido. Então, esse paciente tem uma história, uma coisa na história que a gente tem que levar em consideração, que ele usou clavulanato. Talvez como a gente utiliza muito, não é comum, tá, pessoal? Mas como a gente utiliza muito, é a segunda droga que faz mais hepatite grave no mundo inteiro. E existe uma forma colestática que pode evoluir até com aquela Venischen síndrome duct. Você tem uma ductopenia intrahepática que você dá esse diagnóstico na biópsia. E a gente tem um site, pessoal, que eu queria deixar essa dica, chamado LiverTox, TOX. Você joga como se fosse uma pesquisa de Google, qualquer remédio, ele vai te dar o padrão da hepatotoxicidade possível, vai dar um exemplo, vai falar o tempo que você começou o remédio e apareceu a hepatotoxicidade para ver se aquilo está condizente. Tem até, chama-se RUCAM. Depois vocês vejam isso com cada droga, que vocês tiverem essa dúvida. Só que o que está inapropriado para ser medicamentoso é muita febre. Normalmente, uma hepatite medicamentosa não costuma cursar com tanta febre e tanta inflamação assim. Então, isso está um pouco inapropriado. E se a gente juntar respondendo a sua pergunta, ele tinha faringite e no ultrassom, se eu não me engano, você falou que tem um fígado e um baço aumentado, além de ter um traube ocupado, aquela coisa toda. Então, ele tem hepatospleno, faringite e hepatite, que eu não sei se tem associação ou não com medicamento, e febre, né? Então isso tem um nome, síndrome mononucleose-like, né? Eu acho que isso daí a gente olhando de trás, de frente para trás fica mais fácil, né? De trás para frente, Uhum. enfim. E, e aí eu acho que vale a pena a investigação dos principais etiologias de mononucleose-like nesse paciente, porque colangite e hepatite medicamentosa não estão muito no contexto. E eu gostaria que você falasse o que vocês pediram e como foi. Então, esse paciente, na verdade, chegou já com uma investigação inicial da equipe da terapia intensiva. Eu conheci na época que eu estava no andar, né, na unidade de internação no hospital privado aqui do Rio. E aí, qual foi o início da investigação? Eles começaram a investigar principalmente as principais causas de hepatites agudas, então pediram as sorologias para hepatites agudas. Isso. Pediram um dos vírus que mais causa síndrome mononucleose-like, que foi o anti-HIV, e o vírus da síndrome mononucleose, né, que é o Epstein-Barr. Isso tudo já chegou para mim pedido. Além disso, na terapia intensiva, teve uma investigação inicial também tentando incluir causas sabidas de hepatopatias crônicas, mas que pudessem estar surgindo de uma forma aguda. Então, eles pediram cinética de ferro para excluir a hemocromatose, pediram uma ceruloplasmina para excluir o Wilson, dosagem de alfa-1 antitripsina. O paciente não tinha nada para NASH, sorologia para vírus A, B e C já chegaram para mim negativas. E aí nos chamou a atenção na hora que a gente internou o paciente, um outro marcador inflamatório que estava muito elevado. Ele tinha uma... Pode falar. Não, não, então, acho que você está falando perfeito. Está nessa suspeita de hepatite, a gente acaba abrindo o leque. Talvez inicialmente mais para doença autoimune, até porque ele tinha psoríase, né? Doença autoimune andam junto, e sorologia para vírus hepatotrópicos. Mas como ele tinha uma mononucleose like, vocês, eu acho, na minha humilde opinião, faria exatamente a mesma coisa. Pediria para esses vírus não hepatotrópicos que podem cursar com hepatite, né? Epstein-Barr, CMV, entre outras etiologias como toxoplasmose, HIV, e o restante. E aí, todas essas doenças que você citou podem abrir com uma hepatite, né? E ele tem 37 anos. Ceruloplasmina para Wilson, normalmente a gente pensa abaixo de 35.
pode abrir com cirrose, hepatite aguda grave ou simplesmente aumento das transaminases. A deficiência de alfa-1 normalmente cursa com enfisema também, mas tem seus mais diferentes espectros possíveis. Então, a dosagem de alfa-1. Para doença autoimune, você falou FAM, antimusculo liso, IgG, eletroforese, IgM, antimitocôndria, né? Até porque tinha um padrão colestático, apesar de ser um homem jovem, né? ser um homem jovem, né? Uma doença de mulher de meia idade. E a própria hemocromatose, eu acho que faz parte. Imagino que seja isso que você ia falar, que a cinética de ferro faz parte desse paciente. Então, talvez ele tenha chegado para você já com essa cinética de ferro. Faz. E aí chamava muito atenção uma cinética de ferro com uma ferritina total de 32.000 e um índice de saturação normal. Era muita ferritina, né? Para um quadro, imaginando sepsis, ela aumenta. A gente sabe que é um marcador também de fase aguda, que aumenta. Então, é o inverso do que acontece, por exemplo, com a albumina, que nós falamos anteriormente. A albumina desce na fase aguda, a ferritina sobe, tá? E aí, era um paciente com uma provável síndrome mononucleose-like, evoluindo com febre, hepatosplenomegalia, bicitopenia e hiperferritinemia. Então, isso já nos dava 4 critérios de uma outra síndrome que pode estar associada a síndromes mononucleose-like. E aí, ao receber o paciente, isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, porque é um paciente com uma doença autoimune, que já chega para a gente tendo febre maior que 38,5, esplenomegalia, hiperferritinemia e bicitopenia, porque ele tinha uma hemoglobina menor do que 9 e plaquetas menores do que 100.000, tá? E aí chama a atenção a possibilidade da síndrome hemofagocítica ou de ativação macrofágica, tá? Existem trabalhos, é uma síndrome mais da população juvenil, e aí trabalhos que denotam uma ferritina maior do que 100.000 com uma... 10.000. Maior do que 10.000, desculpa, com uma especificidade e uma sensibilidade alta, principalmente para a população infantil, mas também para a população adulta. E aí esse é um diagnóstico muito por critérios, né? Existem 2 formas diferentes, dá para ir pela abordagem genética, que é bastante mais difícil no nosso meio, ou existem critérios de 2014, e aí teria que preencher 5 de 8. Desses 5, ele já tem 4, porque febre acima de 38,5, esplenomegalia, bicitopenia, sendo leucograma total, tá? Então, número total de leucócitos menor do que 1.000, hemoglobina menor do que 9 e plaquetas menores do que 100.000. Tem que ter 2 desses 3. Ele tinha 2 dos 3. Hipertrigliceridemia em jejum maior do que 265. E aí nós solicitamos quando ele chegou à unidade de internação, veio de 350. 4. Fibrinogênio menor do que 150. O dele veio 250, então não contava. Hemofagocitose na medula óssea, tá? Então o plasmócito está ativado na medula óssea. No dia da internação dele na unidade de internação, a gente chamou o hematologista, fez a biópsia de medula e fechou o 6º critério dele, porque ele também tinha uma ferritina. Existe a dosagem do CD25, que também está alto, tá? Mas a gente acabou fechando o paciente com uma síndrome de ativação macrofágica ou uma síndrome hemofagocítica num contexto de uma síndrome mononucleose-like. Fernando, qual foi o vírus? Acabei, quando ele internou e já tinha algumas sorologias negativas, a gente foi para o que é menos comum, né? Então, o que estava faltando? CMV ele já tinha, faltava herpes 6 e 7, que eu pedi a sorologia, parvovírus B19, que não é tão comum assim, mas tem descrição, tá? E aí acabou que a sorologia do parvovírus B19 veio com IgM positivo. Então, a gente fechou o critério como uma síndrome mononucleose-like pelo parvovírus B19, gerando uma ativação macrofágica ou uma síndrome hemofagocítica num paciente com uma doença autoimune de base. Só para fechar disso, assim, a ativação macrofágica está mais associada ou a doenças neoplásicas, como
doenças mieloproliferativas, principalmente linfoma, ou doenças com diminuição da nossa imunidade, por exemplo, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou algumas doenças reumatológicas, principalmente a antiga estio e artrite reumatoide juvenil, tá? Mas existem relatos, sim, com artrite psoriásica, tá? Perfeito, Fernando. E uma coisa que está em voga agora, né? Você mesmo chamou atenção, Covid-19 é uma doença também que pode fazer a síndrome de Isso. inflamação macrofágica e pode mudar um pouco a conduta, né, no manejo. Muda. Assim, o Covid dá uma síndrome de ativação macrofágica like, dá uma hiperferritinemia muito grande, aí tem todo um contexto de estado de hipercoagulabilidade, de ter que, no Covid, fazer a anticoagulação plena e muitas vezes o corticoide acaba, quando esses pacientes inflamam mais, sendo importante numa fase tardia, né? Perfeito. Basicamente é isso. Então, acho que a mensagem é uma síndrome mononucleose-like, tem seus vírus, e veio ferritina acima de 10.000, pensar em pedir triglicerídeo também, acho que corroborando esses dois, pensar em na medula com essa suspeita diagnóstica que às vezes nem passa pela nossa cabeça. Eu acho que o caso é bem Isso. ilustrativo e foi sensacional, tá, meu amigo? A gente fechou num tempo bom. Queria agradecer a todo mundo que participou, mas hoje, em especial, queria agradecer ao meu irmão Fernando. Espero que ele possa participar mais vezes. Ele é nosso parceirão e é um cara extremamente competente, que eu incomodo muito ligando para ele para tirar dúvida. Sempre a satisfação. Então, boa noite, Obrigado, pessoal. meus amigos. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar depois para a gente ali no @rbl, fiquem à vontade, tá bom? Só é importante que, assim, recentemente, há 2 semanas atrás, você fez um caso com icterícia, e aí que o padrão era diferente, foi uma ótima coisa que está no feed do perfil da RBL, né, uma discussão sua com o Alvin, e agora é uma outra icterícia de uma forma diferente, com outro raciocínio. Então, a mesma apresentação clínica gera dois raciocínios muito diferentes, né? Duas linhas de raciocínio diferentes. Tá bom? Perfeito, meu amigo. Obrigado de Grande novo. abraço, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.